Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, nossa nova operação publicitária. Hoje vamos bater um papo com Sérgio Gordilho, co-presidente e CCO da Agência África. Gordilho é um dos publicitários brasileiros mais respeitados da atualidade. Foi considerado pela Adweek um dos 13 líderes criativos globais cujas ideias estão inovando a publicidade. Ele é a mente criativa por trás da África, a agência brasileira mais premiada no Cannes Lions Festival 2021 e uma das mais premiadas do mundo. Gordilho, muito obrigado pela presença. Obrigado a essa honra. Acho que eu vou repetir isso aqui, não. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado pela honra aqui de a gente conversar um pouquinho mais sobre criatividade, que é realmente uma coisa que me comanda, que me dirige. Muito bom. Aqui comigo para conversar com o Sérgio Gordilho, temos o Daniel Canelo, que é diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Gordilho, a África foi considerada uma das agências, uma das 10 melhores e mais corajosas agências do planeta. Eu queria saber de você o seguinte, qual que é a receita? O que faz a África tão corajosa assim? Eu acho que tem uma questão, primeiro, de acreditar em criatividade como sendo o core da indústria da publicidade. Eu acho que antes de fazermos publicidade, nós somos criativos. E criatividade não é só um departamento. Criatividade tem que ser o mindset da empresa. E por isso, a gente tem que criar um espaço onde você se sinta capaz de ser criativo. Porque a criatividade, a eficácia e a eficiência dela, se depende muito de fazer. Hoje, tão importante ser criativo é ser rápido, porque tem ideias iguais às suas sendo feitas em todos os lugares do mundo. Então, juntando isso, velocidade, a crença e a ambição criativa, e tem que ser global, porque o Brasil tem que pensar globalmente, ele não pode pensar só dentro da nossa fronteira. Então, sendo global, tendo a velocidade e resiliência, eu acho que são 3 ambientes, são 3 qualidades que fazem a África ser uma agência que a gente está sempre se transformando, sempre mudando e com essa reputação global. Muito bom. Daniel? Olá, Gordilho, tudo bem? Bom falar contigo. Ô, Dani. Eu tenho uma pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo jóia. Eu tenho aqui uma pergunta, logicamente relacionada aí à criatividade, né? Onde você é mestre, né? Como é que você avalia a criatividade nesse contexto aí de pandemia? Você que acaba de participar de Cannes, né? Acaba de voltar do festival. Qual que é a sua percepção, né? A sua sensação sobre os trabalhos recentes aí, todos eles criados aí nesse trágico momento pandêmico? Eu acho que a criatividade é filho da crise, né? Ela é filha da crise. Ela precisa de você ter um problema para ela buscar uma solução. Ela é sempre baseada nisso. Eu acho que tanto que são nesses momentos de grandes crises que grandes ideias aparecem e ficam, né? Então, vamos pensar, aconteceu na gripe espanhola lá atrás, depois do que aconteceu nas guerras que o mundo aconteceu, as grandes ideias, grandes evoluções tecnológicas e evoluções em todos os campos vêm dessa crise. Eu não estou dizendo que a crise seja boa, era melhor a gente viver sem crise e a gente ser menos criativo, mas a crise induz a criatividade. É a questão do Brasil, né? Porque o Brasil é um terceiro país, ou um dos países mais criativos do mundo, porque a gente vive eternamente numa crise, a gente nasceu numa crise, vive numa crise e vai morrer numa crise. Porque, como falava o Roberto Campos, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, isso leva a gente a ter que buscar soluções o tempo todo. O que a gente viu nesse mundo e no Festival de Cannes esse ano foi as pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Eu acho que eles têm um ponto positivo nesse momento agora, porque realmente a Terra ficou plana. Porque todos os países do mundo passaram pelo mesmo inimigo, um inimigo em comum, que era o vírus. Então, todos buscaram, quando eu falo, são pessoas e marcas e pessoas, eles buscaram como reconectar com essas pessoas, como preservar, como que fazer dentro desse ecossistema que as marcas vivem, que as pessoas vivem. A gente teve que reaprender muitas coisas, reaprender a viver, reaprender a respirar, reaprender a se conectar, reaprender a se relacionar, reaprender a trabalhar. A gente está conversando aqui agora, e o Bovo está em um lugar completamente... Ele não está na redação, ele não está dentro do Estadão. Dani, você também. Então, nós temos que aprender muitas coisas, até se relacionar com nossas famílias, né? E aí, você teve que relacionar também com o trabalho, e essa relação, essa
essa reinvenção que nós passamos todos, a publicidade passou também. Porque a publicidade, ela é uma consequência dos reflexos da sociedade. Ela sempre tenta traduzir os anseios da sociedade, o anseio das pessoas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que as marcas todas entenderam, nesse momento, que ela não tem consumidores. Elas têm pessoas buscando. Elas têm pessoas querendo o seu produto. Ela entendeu que antes de converter com as pessoas em consumidores, ela precisa se conectar com essas pessoas. E pessoas que eu digo, dentro do ecossistema dela, são, por exemplo, o que a Ambev fez esse ano. A Ambev fez um pensamento totalmente de preservação dos pequenos bares, de pensar no pequeno comércio, de conseguir construir uma plataforma que pudesse mantê-los abertos, ou pelo menos mantê-los vivos, como negócio. O que é que o Itaú fez? Ele fez um trabalho amplo sobre construção em cima da vacina, doando R$1 bilhão, talvez a maior doação da história do nosso país. A Ambev construiu, por exemplo, coisas como um hospital. Ela nunca fez um hospital na vida, mas usou a técnica dela para colocar como tal. E isso foi aqui no Brasil, mas no mundo inteiro também, porque a ABI fez a mesma coisa. Ela fez na Colômbia um aplicativo que ela praticamente construía um ambiente onde todo consumidor podia comprar nos seus bares favoritos para mantê-los acesos, para mantê-los vivos. Na Inglaterra, eles fizeram uma campanha idêntica para manter os pubs fechados naquele momento, mas quando terminasse a pandemia, que eles pudessem abrir de novo. Porque vamos sentir o seguinte, quem é um comerciante sofreu muito. Então, por isso, todo mundo teve que se digitalizar. Então, ela foi um festival de Cannes onde a gente mostrou dois lados. Uma humanidade maior, uma relação entre marcas e pessoas mais estreita e uma tecnologia de digitalização do pequeno negócio, do grande negócio de todo mundo. Então, são os três pilares que a gente viu no Festival de Cannes hoje. As marcas mais humanizadas e mais preocupadas com a sua cadeia, o seu ecossistema e com as pessoas e não mais consumidores, tratando como pessoas. Todas as empresas se digitalizando de uma maneira absurda. Eu, por exemplo, fui jurado de e-commerce, onde eu esperava que ia buscar ideias muito novas. E eu vi que as ideias eram basicamente idênticas, porque todo mundo passou pelos mesmos problemas. Então, o Festival de Cannes foi um festival que não foi um festival de tendências, como ele sempre foi, porque era um festival que estimulava e estabelecia tendências para o futuro, mas ele foi um festival que mostrou as marcas mais humanizadas, mostrou a publicidade mais próxima. E isso foi muito importante, e é muito importante, porque nós estamos num âmbito de relações humanas mais profundas do que nós tínhamos antes da pandemia. As pessoas são mais generosas hoje. Você ouve mais obrigados e bom dias do que você escutava no passado. E o abraço nunca foi tão necessário no momento que a gente vive. Muito bom isso que você está falando, Gordilho, porque a gente percebe mesmo as empresas parece que estão mais conectadas a causas, né? Parece que a pandemia aflorou isso. Como é que você vê essa relação das empresas e das causas? Você acha que a causa hoje, você defender uma causa é mais importante do que você falar de si mesmo? É igualmente importante? Como é que fica essa relação das marcas e das causas? Eu acho que, basicamente, os produtos todos no mundo viraram commodities, né? Você não tem hoje produtos que realmente sejam únicos, como tinha no passado. Se você pensar, até a vacina, não é que virou uma commodity, mas tem 6, 7, 8 marcas que estão produzindo. Então, você não tem mais hoje a oportunidade e a vantagem de ser inédito num produto que ninguém tenha. Então, como é que você consegue, num cenário onde todas as marcas lançam e podem fazer produtos, por exemplo, como é que a Ambev consegue criar valor para uma cerveja, onde você pode construir sua própria cerveja, onde você pode produzir sua própria cerveja, onde tem as craft beers sendo feitas nos bairros, nas garagens. Ela tem que criar um valor essencial para a marca, que é a relação humana com as pessoas. Ela tem que pensar nas pessoas. E, para isso, ela tem que se posicionar como marca. Ninguém quer ver marca cinza. Ela quer ver marca que tenha um lado ou outro. É o que está na Bíblia, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno. Então, as marcas não podem ser mornas. Elas têm que se posicionar. Elas têm que acreditar em alguma coisa. Elas têm que ter uma crença. Você compra um produto porque ela tem uma crença. E você fala assim, eu me alinho com esse produto. Você compra
Marcas, Patagônia, por exemplo, um exemplo para não ficar só no Brasil. Você compra um produto da Patagônia porque ele tem um processo que você entra numa loja e você pode levar uma roupa usada sua que eles consertam. Você tem uma marca como Diesel, na Itália, que ela fala o seguinte, o grande ponto que estava acontecendo como comportamento é as pessoas comprarem uma roupa, usarem e devolverem. Então, ela falou o seguinte, cara, não tire o tag, mantenha o tag e devolva para a gente. Use antes de devolver. Ela promoveu esse tipo de comportamento. Então, esse entendimento deixa as marcas mais conectadas com as pessoas. Então, uma marca que não se posiciona, que não tem uma crença, até porque as marcas são feitas por pessoas, para pessoas e com pessoas. Então, se ela esquecer as pessoas, ela se esquece o valor como marca. Então, o que você viu em Cannes não foram causas, foi necessidade de contar causos. Causos de, como a gente fala aqui no Brasil, causos do que você realmente acredita. Você compra a marca pela crença, não mais só pelo produto. Legal. Daniel? Ordílio, sobre inovação, né? Como é que você vê a inovação, né, no contexto atual, aí nos projetos, de uma maneira própria, né? Como é que você trabalha a inovação dentro do seu próprio processo criativo? E, por último, se você acha que os clientes estão, né, maduros o suficiente aí para pensar mais fora da caixa, ou se é difícil, né, tirá-los de uma zona de conforto? Eu tenho um caso particular. Minha mãe nunca acreditou no ambiente digital. Ela achava que isso daí era para jovem, que botar o cartão para fazer uma compra ia ser roubada, iam pegar o cartão dela e levar o dinheiro inteiro, que ia assumir todo o dinheiro que ela tem, né? Que a aposentadoria dela ia ser perdida se colocasse, tem um negócio chamado hackers, que ia roubar o dinheiro dela todo, e ela vê aqueles filmes todos. Minha mãe teve que se digitalizar, porque senão ela não ia conseguir, já com 70 anos, sair de casa, ela não podia sair de casa. Então, ela teve que se digitalizar. Ela teve que realmente entrar no ambiente digital, entrar no e-commerce, entrar no Magalu, no Americanas.com, entrar no Mercado Livre e começar a comprar o supermercado dela, a buscar uma alternativa. Minha mãe é estilista, então buscar alternativa para comprar os tecidos dela, para poder fazer as roupas, ela faz roupa de casamento. Então, eu acho que essa referência como core aconteceu no mundo inteiro. Todo mundo teve que buscar a tecnologia como oxigênio, porque o consumidor ele parou de ir às compras. Antigamente, a gente botava uma roupa para ir às compras. Hoje, a gente está comprando o tempo todo. Tanto é que o Mercado Livre se tornou a marca mais valiosa no ano passado da América Latina e só perdeu essa posição porque o commodities voltou a ficar alto de novo, a crescer, a se elevar pela necessidade. Então, foi ultrapassado de novo pela Petrobras e deve ser ultrapassado pela Vale também. Mas mostrou que as marcas, as pessoas se digitalizaram, então as marcas têm que acompanhar. Porque a marca que não se digitalizar, que não pensar em conexões emocionais e não utilizar a tecnologia para aprimorar isso, elas estão numa descida descendente. Elas estão descendo, elas têm a tendência de desaparecerem como marcas, entendeu? Porque elas não vão estar próximas. Você quer uma marca que seja próxima na hora que você precisou e do seu lado na hora que você quiser consumir. E se a marca estiver longe de você, ela vai desaparecer, a tendência dela é desaparecer. Então, isso como uma questão de sobrevivência, todo mundo teve que se virar, todo mundo teve que se encontrar um jeito. Os bancos foram desafiados, foram desafiados e estão buscando soluções tecnológicas, as empresas de tecnologia, né, do ponto de vista de conexões, como as operadoras de telefonia tiveram que trazer tecnologia para dentro também. As próprias marcas de cerveja tiveram que buscar tecnologia para conseguir distribuir. Então, isso não se tornou mais um investimento, isso se tornou uma necessidade de sobrevivência. Muito bom. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos conversando aqui com o Sérgio Gordilho, da África. Gordilho, como é que você encara o conteúdo nos projetos, né? Qual que é o valor do conteúdo em projetos de marca e qual que você imagina, como é que você imagina o papel de um publisher como o Estadão
nesse cenário, nesse contexto de conteúdo? Eu acho que, vamos lá, a função da publicidade, na indústria que eu trabalho, da comunicação, da criatividade, ela cria conexões através de 3 E's. Ela traz do engajamento, do entretenimento, que é uma parte super forte. Então, você tem que entreter, você tem que engajar e, de certa maneira, você tem que envolver. A maneira de conexão clara hoje é o conteúdo. Nós passamos agora 1 ano e meio consumindo séries, consumindo programas, consumindo matérias, consumindo livros, consumindo... Eu acho que nunca foi tão consumido toda essa parte de conteúdo de uma maneira tão forte. Eu acho que tem uma força hoje no mundo, é a informação verdadeira, a informação baseada em fatos, onde está o jornalismo. Eu acho que tem uma profissão que sai mais forte, é o jornalismo. Por quê? Porque a gente vive um momento onde todo mundo, por desinformação ou má intenção, tem uma questão de distribuir informação não correta, não fundamentada. E isso se passa muito pela voz que todo mundo tem nas redes sociais. Porque todo mundo tem hoje 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. Outro dia eu fui dar uma olhada, quantos amigos eu tinha no Facebook. Eu falei, impressionante, se eu for um dia desse tomar uma cerveja com cada um desses, eu vou passar 200 anos, não tem jeito. Todo dia você recebe 30, 40 convites de adicionar. Isso, se eu for no LinkedIn, então, se você tiver aquelas pessoas todas que realmente estão na sua rede social do LinkedIn, você se elege vereador em São Paulo. Então, eu acho que a questão do conteúdo é a maneira que a publicidade, que a nossa indústria da criatividade, ela vai mais se envolver, que é uma maneira de trazer para o consumidor um canal onde ele possa realmente se conectar, se engajar. Eu sempre volto com a questão de se conectar, porque eu acho que a gente vive nesse mundo hoje de conexões. As conexões nunca se tornaram tão necessárias. A gente vivia muito em bolhas, enclausurados, dentro de um universo. E a pandemia trouxe a necessidade obrigatória de ficarmos enclausurados, mas a gente voltou a criar conexões com outras pessoas que nós não tínhamos. Fomos buscar amigos que a gente não se relacionava mais, pessoas que acreditam nas mesmas coisas nossas. Isso, obviamente, polarizou o mundo, porque você terminou se fechando um pouco mais naquele grupo, mais ampliado, mas aí criou também a necessidade de você fazer essas pontes entre os grupos diferentes, e aí o conteúdo entra super forte. A força que o Estadão tem como relevância, a força que o Estadão tem como realmente um meio de comunicação que tem uma verdade presente, uma história, se tornou muito importante. Você vê claramente que as marcas que têm a famosa palavra heritage, ela tem essa herança, ela tem essa base de conhecimento, elas voltaram a ser valorizadas. Marcas como o Sadia voltaram a crescer com números bem marcantes, bem importantes, porque são marcas que você acredita, que você confia. O Estadão é uma marca que você acredita, que você confia. A Viva é uma marca que você acredita, que você confia, apesar de uma mais breve história, mas é uma história recente, mas é uma história que é a história mais profunda da comunicação do nosso país. Então, a força que o Estadão tem pela relevância, pela crença, pela heritage, pela confiança, é muito grande. E a quantidade de grandes jornalistas, de grandes comunicadores, de grandes pessoas de conteúdo dentro dele, vão ser extremamente relevantes para isso. O que o Estadão tem que pensar é de como envelopar isso e como buscar mais e mais canais para se transformar. Porque um Estadão TV no passado talvez fosse muito recente, fosse muito novidade com a outra época, mas hoje poderia valer a pena. O conteúdo que ele tem hoje em dia, trabalhado em collab, que é outra coisa que foi muito importante, que é a colaboração entre marcas. E quando eu falo marcas, seria super forte. Uma colaboração do Estadão com a Vivo, imagina de transformação que a gente podia fazer. Uma colaboração do entendimento econômico do Estadão com o Itaú. Né? Então, eu acho que a questão da colaboração vai conduzir muito a gente para o conteúdo. E um conteúdo que seja útil para as pessoas. Porque também tem o seguinte, o Estadão, como é um veículo diário, onde está sempre cavando informações de como se relacionar, ele tem um conhecimento do que as pessoas estão consumindo, e isso é super importante para as marcas e para as pessoas hoje em dia. Muito bom. Daniel? Gordilho, performance, né, é uma palavra meio que da moda, né? Dessas aí até que são ditas em qualquer contexto, ou até fora de contexto, né? Mas a pergunta é a seguinte, como harmonizar, né, performance, né, essa necessidade aí de fundo de funil das marcas, né, com criatividade, ou seja, dá para usar criatividade para alavancar os resultados da performance?
Eu acho que o Festival de Cannes esse ano ele provou que sim. Até porque, vamos lá, é uma bênção para o criativo, os dados, a informação. Toda a base de BI e chegando ao final do funil de performance, ele é super importante. Porque não adianta eu colocar um cara na porta da sua casa, Daniel, e ele tocar a campainha, você olhar pelo olho mágico e falar assim, eu não conheço esse cara. E esse cara, você não vai abrir a porta para ele. Então, você vai precisar de criatividade, o cara vai precisar ter um Lero. É o cara que vendia lá no passado a Enciclopédia Barça, que batia na sua campainha e você fala assim, pô, meu, isso daqui é um puta peso, e o cara te convencia a comprar. Ou na churrascaria, o cara que vende para você e leva para você a costela. Você só quer picanha e o cara traz a costela, e o cara tem uma língua tão afiada para te vender que você termina comendo costela. Então, eu acho que se você colocar performance e acreditar que a performance é o final do funil, onde você chega na pessoa diretamente, você quer transformar aquilo, isso é super importante. Eu, por exemplo, tenho um tênis que me corre atrás de mim há quase 2 anos, porque eu fui uma vez, cliquei, e esse tênis me persegue. Já saiu de edição, ele continua me perseguindo. É chato pra caramba olhar aquele tênis, mas o tempo todo onde eu aciono, esse tênis aparece. Então, eu acho que uma performance sem criatividade, ela vai ser jogada fora, vira junk. Ela vira um lixo para a gente. Porque a gente quer isso, a gente quer que alguém toque a campanha na nossa casa e traga uma coisa que seja útil, que seja verdadeira, que seja necessária para a gente. Então, eu acredito sim. E o Festival de Cannes mostrou isso, que a questão de performance, ela tem que passar pelo âmbito da criatividade, sim. Eles têm que andar juntos de mão dadas, porque aí você tem a língua afiada para vender, como você tem o insumo, como você tem o argumento também necessário. Eu acho que performance sem argumento, ela não vai para lugar nenhum, como também ideia sem performance também não vai para lugar nenhum. É isso aí. Uma última pergunta aqui, Gordilho. Você falou agora de redes sociais, né? Do número de amigos que você tem ali nas suas redes e tal. E acho que isso acontece com todo mundo, né? Um vasto batalhão de gente ali que nos acompanha. E se a gente fosse encontrar todo mundo, não teria tempo suficiente para isso. Como que você vê hoje? A gente percebe que tem aí hoje um discurso de ódio que permeia as redes sociais, né? A gente percebe que tem uma patrulha desgraçada em cima de redes sociais hoje. Quando vocês vão criar campanhas, quando vocês vão pensar em projetos, como é que vocês trabalham as redes sociais e o que isso, de alguma maneira, a reação que pode acontecer numa rede social acaba tolhendo a criatividade de vocês? Como é que fica esse trabalho de social, ao mesmo tempo que ele é tão importante, né, para as marcas? Eu acho que a marca tem que acreditar que ninguém é 100%. Né? Então, você não sendo 100%, você vai ter gente que gosta de você e vai ter gente que não gosta de você. Então, você tem que focar onde? Você tem que focar nas pessoas que gostam de você, porque o cara que não gosta de você, não tem jeito de você convencer ele. Ou, uma vez eu vi o Nizam postando alguma coisa que ele fez alguma coisa para Santa Terezinha, onde ele realmente é ali devoto, e aí era a Semana de Santa Terezinha, e tinha no canal dele que ele montou para trazer essa questão de Santa Terezinha, vários haters. Até em Dona Santa Terezinha, na semana dela, tem haters, entendeu? Então, o hater vai ter o tempo todo. Ontem eu vi o Brito, ele saiu da ABI, e o Carlos Brito, ele é um dos maiores executivos brasileiros de todos os tempos. Ele transformou uma marca nacional na maior cervejaria do mundo. É um dos grandes executivos, é um dos grandes gestores, é um dos grandes empreendedores que a gente teve nesse país. Ele é do nível, do quilate dos empreendedores que a gente viu lá atrás, que construíram o nosso país. E eu estava olhando lá, e ele fez um texto super bonito, se despedindo da ABI pela história dele, onde muita gente trazia coisas bonitas. E tinha algumas que eram haters, tocando pau na despedida dele. Quer dizer, um cara que é orgulho do Brasil, que transformou uma empresa para ficar desse tamanho, que é um empreendedor de um jeito absurdo, na despedida dele, um cara de comentário tomando pau, é fogo. Marcas, então, elas têm que querer o seguinte: qual é o meu público? E a gente tem que estar o discurso alinhado. Não adianta a gente tentar agradar um outro público que está fora do nosso universo, porque a gente sabe que isso a gente vai tomar porrada. O mundo está dividido, sim, está dividido. Por quê? As crenças ficaram mais óbvias. Eu acho que a gente ficou mais... As redes sociais, elas trouxeram uma transparência de uma verdade que estava enrustida. As pessoas escondiam hoje. Na rede social, você se sente no direito, no dever de falar coisas que, às vezes, você não acredita. Você, às vezes, acorda puto. E você vai lá na rede social, você posta um negócio, você está puto. Não é a sua verdade totalmente, você sente.
Ou então, às vezes, alguém posta alguma coisa, você nem lê e você dá um like. Isso não quer dizer que você seja um hater ou você esteja concordando lá, você só deu um like. Aquele negócio que a gente estava colocando, tem muitas pessoas que não são meus amigos, são adicionados, é uma outra coisa. Começa com A também, mas é uma outra coisa. Então, eu acho que as marcas, elas vêm trabalhando muito bem, a maioria das marcas, nas redes sociais, porque elas sabem que é um ambiente onde você tem que focar no seu público, na sua turma. E você vai ter gente contra você, sim, e você tem que entender que você não vai ser 100%, e você tem que ouvir essas pessoas, porque são o lado oposto, e tem que entender o que realmente daquilo ali funciona para a sua marca e o que não funciona. Porque muita coisa ali é só ódio. Então, você esquece o ódio e vê se tem algum fundamento. Não tendo, joga na lata de lixo. Agora, tem que estar sempre escutando, porque também não adianta você só escutar as pessoas que te amam, né? Porque as pessoas que te amam, elas não vão contar os defeitos. Então, tem que escutar um pouco os defeitos do outro, mas tem que focar nas pessoas que te amam, porque são essas pessoas que fazem a diferença, são essas pessoas que constroem. Agora, a gente volta àquela questão que vocês me perguntaram. A marca tem que se posicionar? Tem. Porque quando ela se posiciona, ela tem adoradores. Porque o pior do mundo é o seguinte, uma marca que não se posiciona, ela não vai tomar porrada, porque não vai ter haters, mas ela também não vai ter gente que gosta dela. Então, ela vai ficar morta nesse tempo. Então, ela tem que se posicionar. E as redes sociais estão aí para isso, para a gente se posicionar. Agora, os haters também trazem muitos insights, né, para a gente, né, quando eles vêm com esse discurso deles ali de haters, mas às vezes tem muita coisa ali que dá para aproveitar, né? Porque se eu perguntar para minha mãe qual são o meu defeito, ela vai dizer que não tem nenhum, né? Ou para minha esposa ou para meu filho, entendeu? Então, eu acho, minha esposa talvez até tenha, a Fernanda pode até ficar puta comigo, porque eu não arrumo a cama, ou vai falar alguma coisa desse tipo. Não é que ela seja um hater, mas ela vai trazer algumas dúvidas sobre, ou vai iluminar algumas coisas. Mas minha mãe, com certeza, não, né? Meu filho também vai me dar umas porradas, também minhas filhas. Mas eu acho isso, as marcas têm que escutar um pouquinho também o outro lado. Elas só não podem acreditar, porque você não pode acreditar numa pessoa que não gosta de você. Você tem que ver o que ele está falando, entender os fundamentos e tal. Você não pode acreditar nela, porque ela vai te levar para o abismo. Esse é o ponto. Ela quer ver você se dar mal. Tá certo. Bom, excelente. Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos com o Sérgio Gordilho, que é co-presidente e CEO da Agência África. Gordilho, obrigado pela presença e pelo excelente papo, hein? Bovo, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Obrigado a toda a estrutura que botaram aqui de pé, a Amanda, o Lúcio, o Fábio. Eu acho que a turma toda, muito obrigado. É uma oportunidade. Sempre um prazer falar de criatividade com vocês, principalmente a plataforma que vocês têm, que é honra muito toda a nossa indústria. Muito bom. Antes de terminar, gostaria de dizer que o Gordilho e a África aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que será esse nosso novo posicionamento. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês. Acompanhe essa e as demais entrevistas da série da nossa plataforma de streaming, que pode ser acessada no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.